Bom dia, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na aula passada, eu solicitei para que todos fizessem e participassem da dinâmica quebra-gelo, que era referente aqui a realizar o desenho de um monstrinho, certo? Então, eu vou explicar para vocês o porquê dessa dinâmica. Se cada um de vocês observar o desenho do colega, vai ver que mesmo que eu tenha passado as mesmas instruções para todos vocês, cada um desenhou de uma forma. Isto quer dizer então o que, professor? Que cada um de nós temos uma maneira diferente de perceber o mundo, de analisar tudo que o permeia, não é verdade? As situações, os eventos, cada um de nós temos a forma e a diferença pessoal de se comunicar. Então, pelas características do desenho de cada um, eu pude observar isso. Então, podemos analisar e refletir referente a isso, as diferenças que cada um de nós temos. Então, pelo desenho, pode-se observar isso, ok? Pessoal, vamos então começar a nossa aula de hoje. Nós vamos adentrar na revisão de conteúdos referente ao nono ano. Faremos revisão de alguns conteúdos importantíssimos para a caminhada de vocês. Primeiramente aqui então, o que eu gostaria de pedir a vocês? Pessoal, capricho no caderno. É para ter o cabeçalho. Coloque o nome da escola completo, coloque a data, aluno, nome do aluno, da aluna, do professor, professora, disciplina, língua portuguesa, a série, no caso aqui, primeira série, e coloca a turma A, se é turma A, B, C, D ou E, ok? Então vamos lá. O primeiro conteúdo a ser revisado é gênero textual notícia. Vocês se recordam de gênero textual? Vamos ver então algumas características, certo? Ele é considerado um gênero textual jornalístico. Eu coloquei em negrito para que nós possamos relembrar. Por que jornalístico, professora? Porque tem o intuito de comunicar e informar sobre algo, de repassar o assunto a alguém. Quem que é esse alguém? É o leitor, certo? Então, trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Aqui, queridos alunos, eu gostaria de salientar e chamar a atenção de vocês para o que nós chamamos de fake news, que são as notícias falsas. Cuidado, ok? Então, tudo que for ler, preste bastante atenção e veja a fonte, certo? Nada de passar para frente algo que você não saiba na íntegra do que se trata. Onde está presente o gênero textual notícia? Nos jornais, sejam esses jornais impressos, revistas, televisão, mídia, rádio, internet, etc. Principais características. Vamos lá para as principais. Texto de cunho narrativo. Por que de cunho narrativo? Por ser um relato feito por alguém, pelo redator. A linguagem é formal, é utilizada a norma culta
padrão, seguindo as regras gramaticais, ok? E tem que ser clara e objetiva, porque quando o leitor for ler essa notícia, ele tem que entender qual que é o objetivo daquela notícia, o porquê daquele assunto. Então tem que se ter esse cuidado. Textos com títulos, tanto principal e auxiliar. Então quando você aluno for ler uma notícia, vocês poderão averiguar que terá o título principal e o auxiliar. Textos em terceira pessoa, impessoais. Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o redator, ou seja, quem está escrevendo a notícia, é como se ele se afastasse do fato e relata o que ele pôde observar, certo? Ele não se coloca como narrador participante, ele não participa da notícia, ele se afasta da notícia, ele apenas passa a notícia, o fato ocorrido, certo? Pois o papel dele é informar o leitor por meio dos relatos, sem expressar a opinião do mesmo, sem expressar a opinião do redator. O redator não vai expressar a opinião dele, ok, pessoal? Então fique atento a esta característica. Agora aqui, quando diz assim, discurso indireto. Professora, o que é o discurso indireto, então? Relembrando, pessoal, vocês já estudaram, mas vamos relembrar. Ele é caracterizado pela intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Ou seja, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. O narrador, aqui no caso aqui, o redator, ele se afasta do texto e transcreve a fala do personagem. Por exemplo, vocês acabaram de ver um ocorrido. O réu acabou de confessar o assassinato. Viu só? Então, o redator, ele escreveu: o réu acabou de confirmar o assassinato. Veja só como que ele se afastou do texto. Ele apenas colocou na notícia, escreveu o que realmente foi explanado pela própria personagem, pelo personagem, certo? Agora, mais um aqui, ó. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Não fui eu que afirmei. Quem que afirmou? O aluno. Não foi o redator que afirmou. Quem que afirmou? O aluno. Viu só como que a gente, no caso aqui, se mantém afastado na hora de escrever a notícia? Ok? Mais uma vez eu chamo a atenção. São relatados fatos reais, atuais e cotidianos. A notícia sempre responderá as seguintes perguntas. Lembra, pessoal? Ó, sempre vai ter as seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê. Então, para que a notícia fique com uma eficácia, que tenha
uma eficácia, então ela tem que ter estas 6 perguntas na íntegra: o que, como, quando, onde, quem e por quê. Um exemplo de notícia. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o título principal, auxiliar e o corpo da notícia. Então, olha só, título principal: Andrés vê Corinthians correndo perigo, mas garante Jair Ventura no comando do time. Esse é o título principal. Aqui nós temos o título principal. Qual que é o título auxiliar? Presidente corintiano sabe do risco que a equipe corre contra rebaixamento e pede 2 ou 3 vitórias para escapar da degola. Agora veja o corpo da notícia. Andrés Sanches, presidente do Corinthians, está preocupado com a situação do clube no Campeonato Brasileiro. O mandatário cobra uma reação imediata do time dirigido por Jair Ventura, que ocupa a parte de baixo da tabela de classificação. Agora veja aqui, abre aspas. Por que abre aspas aqui? Nesse caso aqui, vamos colocar a fala de quem? Personagem. Nós estamos correndo perigo, temos que ganhar 2, 3 jogos urgentemente. Os jogadores sabem disso, todo mundo sabe disso. Viu que fechou aspas? Afirmou o dirigente que participou nesta terça-feira de evento que definiu os grupos do Campeonato Paulista de 2019. Então, com esse exemplo aqui, deu para vocês revisar a respeito do gênero textual notícia. Agora, o que eu quero que vocês façam? É para copiar e responder no caderno estas 4 questões. Onde podemos encontrar o gênero textual notícia? Segundo, explique com suas palavras qual o objetivo principal do gênero textual notícia. Terceiro, quais as principais características do gênero textual notícia? Quarto, em sua opinião, qual a importância da leitura e compreensão das notícias explanadas no nosso dia a dia? Responda, pessoal, todas essas questões no caderno. Copie e responda no caderno, certo? Ao terminar, é para tirar foto e postar nos comentários. Não deixe de postar nos comentários. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Messenger, que eu vou responder vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.